Boa noite, irmãos. Nós temos nesses dias falado sobre dispensacionalismo e aqui nas nossas projeções nós apontamos aí neste quadro algumas considerações em termos de comparação entre dispensacionalismo e aliancismo, que é a corrente oposta, por assim dizer. E eu quero destacar aqui essa ideia que foi apontada no primeiro dia, não uma ideia, mas um conceito, o conceito de dispensacionalismo e as suas ênfases, para que os irmãos não percam isso de vista. É importante que os irmãos entendam sobre o que estamos falando e não percam isso de vista, não desapareça aí da sua memória. Veja aí o que é o dispensacionalismo e os seus pontos principais, os seus traços distintivos. E hoje nós falaremos especificamente sobre um traço distintivo do dispensacionalismo. Veja aí, a definição diz assim: o dispensacionalismo é um modelo teológico que propõe que Deus realiza seus propósitos ao longo da história por meio de formas distintas de administração em seu trato com o homem. Então existiram mudanças no modo como Deus foi tratando o homem ao longo da história. Houve um tempo, nós dissemos, é um exemplo bem claro, houve um tempo em que ele exigia sacrifícios de animais. Hoje ele não exige mais sacrifícios de animais. Houve um tempo em que o cardápio imposto por Deus ao homem era um cardápio cheio de restrições. Não podiam, os homens não podiam comer certos alimentos porque eram considerados impuros. Hoje nós vemos no Novo Testamento que esse cardápio não é mais levado em conta. O Senhor considerou puros todos os alimentos e nós podemos participar de qualquer tipo de alimento. Então o que dizemos é que ao longo da história surgiram dispensações, administrações distintas no que diz respeito ao modo como Deus tratou o ser humano. E aí vem as marcas principais aqui na nossa definição. Quais são as marcas principais do dispensacionalismo? Primeiro, a distinção entre Israel e igreja, que é o que veremos hoje aqui, a distinção entre Israel e igreja. Segunda marca do dispensacionalismo, a adoção do método histórico-gramatical na interpretação das profecias sobre o reino. Muitos aliancistas brincam dizendo que nós interpretamos a Bíblia sempre de forma literal, inclusive quando surgem figuras de linguagem. Então eles fazem brincadeiras, fazem memes na internet. Quando Jesus disse que Ele é a porta, nós entendemos que é uma porta mesmo. Quando Ele disse para sermos como pombas, a gente sobe no telhado e fica lá no telhado tentando fazer ninho. Enfim, eles ficam brincando conosco assim. É esse bom humor que existe aí entre os irmãos aí, brincando acerca das concepções de cada um. Mas é claro que isso é só uma brincadeira. Os dispensacionalistas adotam o método histórico-gramatical. Esse método histórico-gramatical reconhece as figuras de linguagem, é claro. Sabemos, quando Jesus disse eu sou a porta, isso é uma figura de linguagem, que devemos ser como as pombas e as serpentes. Nós sabemos o que isso significa, que é uma figura de linguagem. Nós sabemos essas distinções e o método que nós usamos, o método histórico-gramatical, é um método que adota isso, que reconhece essas coisas todas, as figuras de linguagem. É óbvio, isso está fora de discussão. E também temos aí, além da crença em dispensações, além da distinção entre Israel e igreja, além da adoção do método histórico-gramatical na interpretação das profecias sobre o reino, nós também cremos num milênio literal. Cremos que essa será uma dispensação também específica, em que o Senhor reinará aqui, em cumprimento às promessas feitas a Israel por meio dos profetas do Antigo Testamento. O Senhor um dia estabelecerá o seu reino numa Jerusalém restaurada,
e toda a terra conhecerá o Senhor, e esse reino se estenderá por 1000 anos, conforme aprendemos em Apocalipse capítulo 20. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre esse segundo traço, que é mencionado, além das dispensações, que vem logo depois das dispensações, esse traço que temos elencado aí, a distinção entre Israel e igreja. É muito importante esse traço, vamos tratar disso hoje. Notem bem, no que diz respeito a esse assunto, é importante observar o seguinte, o que os aliancistas ensinam a esse respeito, sobre Israel e a igreja. Os aliancistas ensinam 2 lições equivocadas. Eles estão equivocados nesse aspecto em 2 sentidos. Eles ensinam não somente que a igreja atual substituiu Israel. Esse é um ensino deles, que a igreja, nós aqui, substituímos Israel, de modo que todas as promessas feitas no Antigo Testamento para Israel são aplicadas agora à igreja de forma espiritual. Então essa é uma das ideias erradas do aliancismo nesse campo da eclesiologia. Eles dizem, olha, a igreja substituiu Israel, então tudo que há no Antigo Testamento, em termos de promessas, que era devido a Israel, agora tudo isso se cumpre na igreja, mas se cumpre na igreja de forma espiritual. Daí a necessidade de ler as profecias do Antigo Testamento sobre Israel, sobre a felicidade futura de Israel, sobre o reino futuro e glorioso de Israel, ler tudo isso de forma espiritual, espiritualizar tudo isso e aplicar então à igreja. Como nós vimos aí, quando olhamos para Deuteronômio 28, falando sobre as bênçãos da obediência à lei. Eles pegam aquilo que é devido a Israel, que era devido a Israel, espiritualizam e aplicam à igreja. A igreja substituiu Israel nesses planos todos. O nome disso, tem um nome técnico para isso, o nome disso é supersessionismo, ou teologia da substituição. Você vai encontrar as 2 expressões aí nos livros que você ler, o supersessionismo ou a teologia da substituição. Mas na sequência aqui do nosso slide, eles ensinam também que a igreja sempre existiu, desde os tempos de Abel, sendo formada pelos salvos de todas as eras. Isso eles também ensinam. Eles não ensinam apenas que a igreja atual substituiu Israel. Eles dizem também que a igreja sempre existiu desde os tempos de Abel. Aí surge uma confusãozinha, mas se ela sempre existiu, como é que ela substituiu depois Israel? Se ela sempre existiu. Então surge aí uma confusãozinha, um nozinho que os aliancistas deveriam desatar, mas eu nunca ouvi nenhum deles desatando. Eu tentei explicar aqui a forma como isso pode ser entendido de uma maneira bem simples. É assim então. No aliancismo é assim, conforme aí o texto do slide. Havia uma igreja antes de Israel. Antes de Israel surgir, já na época de Noé, Abel, Enoque, já havia uma igreja. Muito bem. Aí surgiu Israel, que era também a igreja, sendo que depois surgiu a igreja, que virou Israel. Entenderam? Vou continuar a leitura. A igreja que havia antes de Israel já era Israel, porque era igreja, e igreja é Israel. Então, o Israel que passou a existir depois do Israel que já existia, deu lugar a um novo Israel, que é a igreja, que também já existia antes do Israel, que passou a existir depois do Israel que já existia.
Entenderam? É isso aí. Leiam depois em casa, tentem entender, mas é isso aí. Esse é o resuminho aí da relação entre igreja e Israel. Se você ler devagar, você consegue compreender mais ou menos aí o que está dito aqui nesse slide. Nós vamos olhar para isso, para essa ideia de que a igreja existia antes de Israel, para essa ideia que a igreja substituiu Israel. Vamos olhar para isso hoje, mas antes, como eu prometi ontem, eu gostaria de apontar para vocês, eu disse que faria isso ontem, quero fazer então, senão eu prometo e não cumpro. Eu gostaria de apontar para vocês algumas consequências terríveis que aconteceram, consequências procedentes da noção de que a igreja é agora Israel. Se a igreja é agora Israel, isso não é apenas um conceito teórico. Se a igreja é Israel, isso traz consequências práticas para a nossa igreja, para esta igreja, para as igrejas em geral. Isso traz consequências práticas, inclusive para a história da humanidade. Então veja, eu enumerei algumas consequências da israelização da igreja. A igreja tendo sido israelizada, uma das consequências do supersessionismo, dessa israelização, eu apontei aqui, elenquei aqui algumas delas. Então vejam aqui, eu vou apontar para vocês. Em primeiro lugar, o apoio à preservação de uma igreja estatal, já que Israel era um estado teocrático nos tempos do Antigo Testamento. Israel era um estado teocrático. Então, se Israel era um estado e a igreja é Israel, então nós temos que apoiar a existência de uma igreja estatal. E isso de fato aconteceu, o apoio a uma igreja estatal, decorrente dessa visão de que a igreja é Israel. Israel é um estado, logo a igreja tem que ser uma igreja estatal. Isso aconteceu, por exemplo, na Inglaterra do século XVII. Você pode encontrar essa informação no livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, de Martin Lloyd-Jones, nas páginas 76 a 79. Ele mostra essa realidade, o apoio a uma igreja estatal, decorrente da ideia de que a igreja é Israel. Um outro fator importante, uma outra consequência interessante da israelização da igreja, a negligência notável já nos escritos dos pais apostólicos. Os pais apostólicos viveram no século II, notem, bem pertinho da época do Novo Testamento. Nessa época, o século II, em que viveram os pais apostólicos, próximos ali dos apóstolos, foi abandonada a ideia da salvação pela fé somente. É impressionante ler os escritos do século II. Nos escritos do século II, o que predomina é a salvação por meio da observância da lei moral, entre outras práticas. Por que isso aconteceu? Dizem que uma das razões disso ter acontecido é que a igreja, já no século II, era considerada a substituta de Israel. Logo, ela tinha que preservar a lei moral. E então aplicou a lei moral à soteriologia, de maneira que muito cedo na igreja cristã, como estou dizendo, já no século II, a doutrina da justificação pela fé somente foi abandonada. Você lê os escritos do século II, dos teólogos do século II, você percebe isso de modo chocante. O abandono da doutrina da justificação pela fé e o apoio à doutrina da justificação por meio da observância dos requisitos da lei moral. A igreja é Israel, ela tem que cumprir a lei moral. Terceiro, a construção de santuários majestosos, comparáveis ao templo de Jerusalém, onde poderiam ser praticados os atos sacerdotais cristãos, assimilados do culto levítico. Se a igreja é Israel, e Israel tinha um templo, nós temos que ter templos também. E então a ênfase na construção de templos majestosos, de grandes catedrais, onde os rituais cristãos emprestados do culto levítico eram realizados.
Outra coisa, outra consequência da israelização da igreja, a definição do batismo infantil, como nós falamos ontem, como correspondente cristão da circuncisão. Se a igreja é Israel, tem que haver circuncisão. Então nós vamos praticar o batismo infantil, porque o batismo infantil é a circuncisão cristã. No século III, Cipriano de Cartago, na Epístola 58 a Fido, escreveu, o tema da carta é sobre o batismo de crianças. Ele escreveu que as crianças deveriam ser batizadas no 8º dia. Por quê? Porque a circuncisão judaica era no 8º dia. Então não bastava simplesmente batizar a criança sendo bebê, era necessário que fosse no 8º dia. A igreja é Israel, ela tem que observar as determinações ligadas a Israel, ela tomou o lugar de Israel, tem que fazer isso. Outro fator curioso, interessante, trouxe vários prejuízos para a compreensão da sã doutrina, para a salvação dos homens, a transformação da ceia do Senhor num sacrifício sangrento. A ceia do Senhor deixou de ser um memorial, mas assim como Israel tinha sacrifícios sangrentos, a igreja tinha que ter um sacrifício sangrento também, porque ela é Israel. E para ter um sacrifício sangrento, então, ela teve que adotar a doutrina da transubstanciação. Na doutrina da transubstanciação, é crido, é ensinado que o participante do pão, da hóstia, ele come literalmente a carne e o sangue de Cristo. E realmente ali durante a missa um sacrifício sangrento ocorre quando o sacerdote pronuncia as palavras de consagração da hóstia. Então existe no culto cristão, passa a existir no culto cristão um sacrifício sangrento. Esse sacrifício sangrento é o sacrifício do próprio Cristo, que acontece em todas as missas e as pessoas se alimentam dele. Essa ideia de ter que haver um sacrifício sangrento durante o culto cristão vem também da noção de israelização da igreja, porque a igreja é Israel, Israel fazia sacrifícios sangrentos e a igreja tem que fazer sacrifícios sangrentos também. Outro resultado da israelização da igreja, a sacerdotalização, palavra grande aqui, né? A sacerdotalização da figura e do papel do pastor ou do bispo. O pastor ou o bispo são sacerdotes. Israel, no culto israelita havia sacerdotes, havia um sumo sacerdote e havia sacerdotes também, somente eles podiam ministrar ali certas coisas. A igreja é Israel, na igreja acontece a mesma coisa. Então o pastor ou o bispo, ele tem prerrogativas que as outras pessoas não têm. Por exemplo, administrar sacramentos, realizar o sacrifício da ceia, realizar a mediação entre Deus e os homens, como acontece na igreja católica. A ideia de israelização da igreja é uma ideia extremamente romanista e católica. Na igreja católica existe lá a figura do sacerdote. Por quê? Como mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele entende, olha, nós somos o novo Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, e nós então temos os nossos sacerdotes, e essa ideia permaneceu na igreja. E isso tem estado presente, inclusive nas igrejas, evidentemente nas igrejas evangélicas também. Eu sei que eu posso incomodar talvez com o que eu vou dizer agora, mas a ideia de que o pastor pode fazer coisas que os membros da igreja não podem, é uma noção, é um resquício da ideia do sacerdotalismo israelita aplicado à igreja. Por exemplo, um exemplo clássico, bênção apostólica. Eu aprendi quando era jovem que só o pastor tinha autoridade para se levantar e estender as mãos e impetrar a bênção apostólica. Só ele pode fazer isso, mais ninguém. Onde nós temos isso nas Escrituras? Em lugar nenhum. Mas no Antigo Testamento o sacerdote tinha isso. E o sacerdote pronunciava a bênção arônica, só ele podia transmitir a bênção arônica. E o pastor agora é o novo sacerdote.
Então só ele pode também impetrar a bênção, só que é a bênção apostólica. Tudo isso é resultado da israelização da igreja. Uma casta sacerdotal surge, e essa casta tem privilégios, tem deveres, tem funções que os membros da igreja não podem realizar. Isso, evidentemente, faz com que ao longo da história surja a figura dos bispos repletos de autoridade, e também a figura do papado. A figura do papado é decorrente da ideia da israelização da igreja. Outro fator que é resultado da israelização da igreja: a alegorização de passagens bíblicas referentes a Israel. Eu tenho que alegorizá-las para aplicar à igreja, como já falamos aqui. A identificação, outro fator, a identificação da igreja da era presente como o reino messiânico prometido. E isso é fortalecido pela alegorização de textos bíblicos que tratam do tema. A igreja é o reino messiânico prometido. O reino messiânico prometido a Israel já se realizou na igreja. Isso fez com que a igreja católica na Idade Média tivesse prerrogativas, ou criasse prerrogativas políticas, e tentasse dominar o mundo através dos papas Gregório VII e Inocêncio III. Eles entendiam: nós somos Israel, e Israel tem a promessa de um reino davídico universal. Então nós, os papas, vamos tomar posse desse direito que temos, dessas promessas que temos como novo Israel de Deus, e vamos dominar o mundo, e passaram a exercer poder político e reivindicar para si o domínio sobre as nações. Isso é decorrente da ideia de israelização da igreja. A guarda do domingo como sábado cristão. Se a igreja é Israel, tem que guardar o sábado. Transformaram o sábado em domingo e disseram: não, agora este é o sábado cristão. Já falamos sobre isso ontem. A apropriação por parte da igreja das promessas de bênçãos feitas a Israel, especialmente no campo material. Esse é o germe da teologia da prosperidade. Porque você vê por aí afora as pessoas acreditando na teologia da prosperidade, lendo Deuteronômio 28, aplicando para si: você vai ser cabeça e não cauda, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Por que as pessoas tomam esse texto para si? Porque tem a ideia: eu sou o novo Israel, por causa disso eu aplico esse texto a mim. E esse desvio terrível que a teologia da prosperidade é decorrente dessa ideia de que a igreja é Israel. Outro fator que nós percebemos, especialmente no meio pentecostal: o emprego de símbolos e objetos de culto israelita no culto cristão. Candelabro, arca, altares, vestes especiais, incenso. Você vê isso nos cultos cristãos. De onde vem isso? De onde vêm essas ideias, todos esses desvios todos? Você percebe essas coisas? Há inclusive alguns crentes defendendo o sacrifício de animais no culto. Por quê? De onde vêm esses desvios, essas heresias, essas práticas absurdas? O uso de candelabro. Você vê às vezes a igreja com candelabro ali na frente, com uma arca da aliança, com altares, com vestes especiais. De onde vem tudo isso? Isso tudo vem da ideia de que a igreja é Israel. A igreja é o novo Israel. O que era aplicado a Israel deve ser aplicado agora. A atribuição do título de levita aos componentes de grupos de louvor. De onde saiu isso? Os que cantam na igreja ali, estão lá na frente, aqueles grupos de jovens ali que participam do louvor, eles são chamados de levitas, uma espécie de elite dentro da igreja. E por que são chamados assim de levitas? Porque a igreja é Israel. E se a igreja é Israel, tem que ter os levitas. E os levitas são aqueles que cantam lá na frente. Avisa o pastor que os levitas recebiam o dízimo também. Essa parte os pastores esqueceram de ensinar. E notem, essas são algumas consequências da israelização da igreja no funcionamento da igreja, no culto cristão e no modo como o ministério cristão funciona. Mas existem outros desvios terríveis que são decorrentes da israelização da igreja. Eu vou apontar aqui desvios ligados a inclinações antissemitas. É um tanto assustador isso, mas os irmãos devem estar cientes de que o ensino de que Deus rejeitou Israel e colocou a igreja no lugar, essa ideia incutida na mente dos homens do passado,
fez com que os judeus começassem a ser perseguidos. Os irmãos não têm ideia do que os cristãos fizeram com os judeus ao longo da história. Os irmãos não têm ideia da linguagem que era usada por pregadores como João Crisóstomo, por exemplo, que escreveu uma série, que pronunciou uma série de sermões contra os judeus. É assustador, atacando os judeus, acusando os judeus de teicidas, ou seja, assassinos de Deus. Deicidas era na realidade o termo usado. Assassinos de Deus que mataram Jesus e se sentiam à vontade e até instigados a persegui-los, porque Deus os rejeitou. Nós somos Israel agora, esse povo é um povo rejeitado, e os judeus então sofreram muito nas mãos dos cristãos. Ambrósio de Milão, quando soube que alguns cristãos tinham vandalizado uma sinagoga e ateado fogo em tudo, ele soube que o imperador ordenou que os cristãos construíssem a sinagoga de novo, que não deviam ter feito aquilo. Ambrósio de Milão, que era bispo em Milão, ele falou: não, os cristãos não vão construir a sinagoga. Como nós podemos construir uma sinagoga? Como os cristãos poderão reconstruir uma sinagoga onde Deus é blasfemado continuamente? Não faremos isso. E o imperador, por causa da força política de Ambrósio, teve que ceder. Ou seja, os cristãos destruíram a sinagoga, atearam fogo em tudo, vandalizaram tudo e não foram punidos. E isso deixou a mensagem para todos os cristãos: vocês podem fazer o que quiserem com os judeus, porque o império não vai interferir e a igreja vai apoiar. E não tenham medo, porque esse povo não é o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós agora somos o novo Israel. Vocês não têm que se preocupar em fazer essas coisas. Então, essa noção do supersessionismo, da substituição da igreja de Israel pela igreja, estimulou a práticas antissemitas, além de outras coisas. Uma delas, que causou grandes prejuízos para a igreja, a rejeição da cosmovisão judaica em favor de uma visão de mundo marcantemente helenista. Na visão judaica, o reino do Messias era material, concreto. Eles aguardavam um reino concreto, material. Mas o que fizeram então? Não. Nós rejeitamos as noções judaicas. Os judeus são odiáveis. Os judeus são reprováveis para os cristãos. Nós não podemos colher nada deles. As ideias deles não nos interessam. Então abraçaram noções helenistas e com isso espiritualizaram o reino. Por exemplo, tudo que é matéria é má na visão helenista. Tudo que é material na visão helenista é ruim, é mau. Então, por causa disso, adotando essa visão helenista, espiritualizaram o reino literal, conforme ensinado nas páginas do Antigo Testamento. É interessante, existe um livro chamado Israel and the Church, The Origin and Effects of Replacement Theology. Israel e a Igreja, a origem e os efeitos da teologia da substituição. É de um escritor chamado Ronald de Prose, e ele elenca todos esses problemas decorrentes da teologia da substituição. Ele fala sobre o perigo da espiritualização de textos bíblicos que falam do Israel étnico. Ao fazerem isso, os cristãos perderam o respeito dos judeus, que os judeus olharam para a hermenêutica cristã e disseram: essa hermenêutica é ridícula, essa hermenêutica é uma piada. Eles espiritualizam textos que não podem ser espiritualizados, e com isso então os judeus perderam o respeito pelos cristãos, o que dificultou a evangelização desse povo. A ideia de que o reino escatológico davídico, literal e terreno, era uma esperança judaica grosseira. Rejeitaram isso também, entendendo que o reino deveria ser meramente espiritual. A ideia judaica deveria ser rejeitada. A falta de interesse pelo entendimento judaico acerca do cânon do Antigo Testamento. Os judeus têm o seu cânon definido ali. Nós não vamos adotar aquele cânon, vamos adotar um cânon mais aberto. Não temos compromisso nenhum com os judeus, vamos adotar um cânon mais aberto. E começaram a usar os livros apócrifos na construção da sua teologia. A aceitação do uso de imagens no culto. Os judeus são rejeitados, nós somos o novo Israel.
Nós não temos que nos preocupar com essas preocupações tão intensas dos judeus. Eles detestam imagens, nós vamos adotar imagens então. A degradação dos israelitas pela lei canônica. A tradição cristã perseguindo israelitas, dizendo: esses homens não têm mais espaço nenhum no plano de Deus, nós tomamos o lugar deles. E o que é mais chocante, que o Ronald D. Prose aponta, é o seguinte: é o estímulo a inclinações antijudaicas, colocando sobre a igreja uma parcela de culpa pelo holocausto nazista. É assustador isso. E ele diz que isso foi admitido por vários círculos protestantes na Europa a partir da década de 1950, dizendo o seguinte: olha, nós, com a nossa crença de que Israel foi substituído por nós acabamos por estimular o desprezo a esse povo, e isso fez com que o ódio contra esse povo fosse crescendo cada vez mais, o que redundou no holocausto nazista que horrorizou o mundo todo. Essas coisas todas que eu apontei para vocês são resultados horríveis da israelização da igreja. Todas essas coisas. Se a igreja é Israel, se esse pensamento persiste, ele persiste tendo como resultados todos esses problemas que eu apontei para vocês. Muito bem, mas os aliancistas insistem nessa fábula. Eles dizem: não, independentemente do modo como usaram essa doutrina, independentemente do modo como eventualmente essa doutrina teve aí seus desdobramentos, como isso se desdobrou, independentemente disso, nós cremos, nós temos base bíblica para afirmar que a igreja substituiu Israel. E os aliancistas então apontam alguns textos bíblicos que, segundo eles entendem, servem de base para dizer que nós agora, nós a igreja, somos o novo Israel de Deus. Muito bem, que textos são esses? Pegue a sua Bíblia e abra em Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Veja o que diz Romanos 2, 28 e 29. Então, textos como esses são usados para dizer: nós somos Israel. A igreja é Israel. Veja o que diz. Romanos 2, 28. Diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que esse texto está dizendo? Segundo os aliancistas, esse texto está dizendo o seguinte: olha, hoje em dia, Deus não vê mais os judeus, não considera mais os judeus a partir da sua origem judaica. Judeu para Deus é a pessoa que foi circuncidada no coração. Nós, os gentios, que cremos em Cristo, fomos circuncidados no coração. Logo, de acordo com esse texto, nós somos judeus. Será que é isso que esse texto está dizendo? Claro que não, esse texto não está dizendo isso. Esse texto está ensinando que entre os judeus existem aqueles que são verdadeiramente judeus. O apóstolo Paulo, nessa passagem, está conversando com judeus. Veja no versículo 17, ele se dirige ao grupo específico, os judeus. Ele diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e ele prossegue conversando com os judeus. E então ele diz: olha, existe entre vocês judeus, existem aqueles que são verdadeiramente judeus. Ele não está dizendo que gentios viram judeus, ele está dizendo que existem judeus verdadeiros entre os judeus. E quem são os judeus verdadeiros?
Os judeus verdadeiros são aqueles que obedecem à lei, ele diz. Estes que têm o coração circuncidado, estes são verdadeiros judeus. Os demais são judeus aí circuncidados, mas não têm o coração transformado. São judeus falsos, são judeus é verdade, mas são judeus falsos. Os verdadeiros judeus mesmo são os judeus que tiveram transformação no coração. Jesus, em João 1,47, o Senhor Jesus usa uma expressão interessante. Veja João 1,47. Ele diz assim, quando ele vê Natanael, ele olha para Natanael e fala assim, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita. O que ele está dizendo? Que Natanael era um israelita obediente, era um israelita temente a Deus, e ele o chama então de verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Não há aqui nenhuma aplicação disso a gentios. Não está dizendo que gentios se transformam em judeus quando têm o seu coração circuncidado. Não, ele está conversando aqui com os judeus e dizendo aos judeus: olha, entre vocês, diz Paulo, entre vocês existem israelitas de verdade, e esses são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Natanael era um deles, era um verdadeiro israelita, porque obedecia à palavra de Deus. Na verdade, se você continuar lendo o texto, você chega no capítulo 3, e você vai ver no capítulo 3 que não há espaço nenhum para substituição. Diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, ele diz aqui. E ele responde: muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. O fato dos judeus terem sido infiéis, isso não desfaz a fidelidade de Deus, ele diz aqui. Mesmo os judeus tendo rejeitado a palavra de Deus, mesmo os judeus tendo rejeitado o evangelho, isso não faz com que Deus seja infiel às suas promessas. Ele ainda vai lidar com esse povo, ele ainda olha para esse povo como um povo eleito, e ele há de salvar ainda todo Israel, como nós aprenderemos ainda hoje. Israel tem ainda um espaço nos planos de Deus, e o texto do capítulo 3 mostra isso. Olha, eles foram infiéis, mas isso não anulou a fidelidade de Deus. Deus não rejeitou o seu povo. O fato do texto dizer que o verdadeiro israelita é aquele que é circuncidado no coração, é algo que se aplica somente aos israelitas obedientes, não é algo que se aplica a gentios obedientes. Veja o que diz Romanos 11, 17 a 20, é um outro texto que é usado para dizer que a igreja virou Israel. Romanos 11, 17 a 20. Os aliancistas usam esse texto para dizer que a igreja substitui Israel. Veja o que diz, Romanos 11, 17 a 20, diz assim o texto: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. O que é dito é o seguinte, está vendo aqui? Os ramos naturais foram quebrados e foram substituídos por nós. Nós somos Israel agora. O texto não está dizendo isso, mais uma vez. O texto fala que alguns indivíduos de Israel foram cortados, e os gentios se tornaram participantes de suas bênçãos. Se os irmãos olharem o versículo 25, mostra que isso é temporário. Diz assim, isso é parcial e temporário. Diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio endurecimento parcial a Israel. E mais, esse endurecimento vai durar somente até que haja entrado a plenitude dos gentios.
Nós não sabemos o que é a plenitude dos gentios. Alguns dizem que é o número de eleitos que vai ser completado. Outros dizem que é o tempo em que os gentios estarão dominando a terra, como acontece ainda hoje. Mas o fato é o seguinte: o endurecimento de Israel é algo temporário. O texto diz que vai durar até um determinado tempo, e é parcial. O texto diz que é um endurecimento em parte. Não há substituição aqui. O que existe, na verdade, com o fato dos ramos, que somos nós, termos sido enxertados, o que existe, na verdade, é uma participação, é uma coparticipação nas bênçãos de Israel. Não é substituição. Nós participamos das bênçãos de Israel sem substituir Israel. Isso fica claro no versículo 17, por exemplo. Veja o versículo 17, 11 e 17, diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste, vejam, participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, nós não substituímos Israel, nós nos tornamos co-participantes das bênçãos de Israel. Esse texto, então, não ensina substituição, esse texto ensina coparticipação. É isso que esse texto ensina. Não é correto usar Romanos 11, 17 a 20 para ensinar que os gentios convertidos substituem Israel. Outro texto que é usado pelos aliancistas é Gálatas 3, de 6 a 9. Gálatas 3, de 6 a 9. Abra sua Bíblia, veja o que esse texto diz. Gálatas 3, de 6 a 9. É importante entender o significado dessas coisas, à luz do seu contexto. À luz do ambiente textual em que essas coisas estão inseridas. Gálatas 3, de 6 a 9. Veja aí, é um outro texto que é usado pelos aliancistas para ensinar que nós somos judeus, somos os substitutos de Israel, somos o novo Israel. Gálatas 3, versículo 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Estão vendo aqui? Se nós somos da fé, nós somos judeus, somos filhos de Abraão. O texto prossegue: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Virando a página, você chega no versículo 26 também, usado pelos aliancistas também: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E então dizem: estão vendo? Nós somos descendentes de Abraão, porque nós cremos em Cristo. Logo, nós somos o novo Israel. Mais uma vez, o texto em momento nenhum diz que nós somos Israel. O texto fala que nós somos descendência espiritual de Abraão. E os descendentes espirituais de Abraão são judeus e gentios que creem. Todos os que creem, judeus e gentios, são descendentes espirituais de Abraão. Não significa que o judeu vira gentio, ou que o gentio vira judeu. Significa que os descendentes espirituais de Abraão são de todas as nações. Porque Deus prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem crer como Abraão creu, se tornará um herdeiro dele. Daí a comparação de ser filho de Abraão. Nós não somos judeus, somos descendência espiritual de Abraão. E essa descendência espiritual de Abraão é integrada por judeus, crentes, e gentios crentes. Veja o que diz Romanos 4 nesse sentido. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículos 11 e 12 mostra quem são os filhos de Abraão. E ele faz uma distinção entre judeus e gentios que creem. Veja o que ele diz. Romanos 4, 11 e 12. Romanos 4, 11 e 12. Ele diz o seguinte: e recebeu Abraão o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso,
para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, aqui os gentios, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Está dizendo, Abraão é o pai espiritual dos não circuncidados, desde que eles creiam. E o 12, e pai da circuncisão, ou seja, e pai dos judeus, desde que eles creiam, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai, antes de ser circuncidado. O que ele está dizendo? Abraão é pai dos gentios que creem, e Abraão é pai dos judeus que creem. Ele não está dizendo, os gentios viram judeus, os judeus viram gentios, nada disso. Ele está dizendo, a descendência espiritual de Abraão é integrada tanto por gentios convertidos pela fé, como por judeus convertidos pela fé. Na verdade, ele mostra no capítulo 3 de Gálatas, voltando para Gálatas, no versículo 3, ele fala que essa descendência de Abraão, integrada, essa descendência espiritual de Abraão, integrada por judeus e gentios que creem, dentro dessa descendência, essas distinções de judeu e gentio desaparecem. Ele diz, dessarte não pode haver judeu, falando aqui sobre a descendência espiritual de Abraão, dentro dessa descendência não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quem são então os descendentes espirituais de Abraão? É o novo Israel de Deus? Não, são judeus convertidos pela fé, gentios convertidos pela fé, todos unidos num novo corpo em que não há mais distinções, não há judeu e não há grego, não há um novo Israel, assim como não há um novo gentio. Essas distinções desaparecem, não há um novo Israel, nem um novo gentio, mas sim um novo homem, uma nova raça, uma nova nação. E essa nação toda é chamada de descendentes de Abraão, descendentes espirituais de Abraão. Um não vira o outro, o judeu não vira um gentio, o gentio não vira um judeu dentro dessa família. Outro texto que é usado pelos aliancistas é Gálatas 6,16. Veja o que diz Gálatas 6,16. Muito comum o uso desse texto de Gálatas pelos aliancistas. Um dos mais usados é esse. Gálatas 6,16. Diz assim, Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ok? Nesse texto, os aliancistas dizem que Paulo chamou a igreja de Israel de Deus, mas isso não é verdade. Paulo está se referindo aqui a dois grupos distintos. E como é que nós sabemos disso? Muito simples. A construção desse texto é uma construção curiosa. É uma construção na língua grega em que aparece duas vezes a preposição epi, que é traduzida aqui como sobre. Na língua grega, se Paulo estivesse se referindo a um grupo só, ele não teria que usar a palavra epi, traduzida como sobre, duas vezes. O fato dele usar a preposição epi duas vezes sobre eles e sobre o Israel de Deus, o fato dele usar epi para eles e epi para o Israel de Deus, mostra que são dois grupos distintos. Porque na gramática grega não haveria necessidade se fosse o mesmo grupo. Mas ele usa sim, ele usa duas vezes a preposição epi, mostrando a distinção dos grupos. Quem são então eles? Aqui o texto está falando daqueles que andarem de conformidade com esta regra. E quem são aí o Israel de Deus? Aqui nós temos aqui
um genitivo que aponta para a propriedade. Israel pertence a Deus. E então o apóstolo Paulo ora por Israel aqui, dizendo que Israel pertence a Deus. E por que ele faz isso? Porque na carta aos Gálatas ele foi muito severo contra o legalismo judaico. E alguém poderia imaginar que ele era anti-Israel. E para evitar a noção de que ele era anti-Israel, então no fim da sua carta ele fala: olha, eu oro por aqueles que andam de conformidade com essa regra do Evangelho. E também oro pelo Israel de Deus, pelos israelitas que eu amo e que eu quero que conheçam a paz e a misericórdia, assim como aqueles que andam de acordo com o Evangelho. Então ele se refere a dois grupos aqui, e a gramática mostra isso, o contexto da passagem mostra isso, a necessidade que o próprio texto de Gálatas impõe mostra isso. O apóstolo Paulo, preocupado em mostrar que ele orava pelo Israel de Deus, Israel que pertence a Deus, Israel que é o povo de Deus. Outro texto que é usado pelos aliancistas é o texto de Efésios 2, de 11 a 22. Nós não temos tempo para ler o texto todo. Mas notem, o texto fala assim, começando aqui o texto, fala assim: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então alguns aliancistas entendem que essa aproximação, nós estávamos separados da comunidade de Israel, que esse fato de sermos trazidos para perto da comunidade de Israel, isso é uma evidência da israelização da igreja. Irmãos, eu não sei onde esse texto aqui ensina isso, não há evidência nenhuma, sinal nenhum disso aqui, de que a igreja virou Israel. O que o texto diz na sequência é algo totalmente diferente. Vejam, o texto diz no versículo 15, que o que aconteceu na verdade foi o surgimento de um novo povo. Antes existia Israel e existiam os gentios. Agora, diz Paulo, surgiu um terceiro povo, um terceiro tipo de gente. Vejam, ele diz assim, que ele aboliu, Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Paulo está dizendo o seguinte: olha, antes existiam judeus e gentios, agora existem judeus, gentios e o novo homem. É um novo tipo, não um novo Israel. Tem os judeus, Israel étnico, existem os gentios, espalhados por aí, os não-judeus, e surgiu um novo povo, que não é chamado nem de Israel, e não é chamado nem de gentio, não, é o novo homem, é um novo homem que apareceu, que surgiu, e o texto mostra, no capítulo 3, versículo 6, mostra como é a relação dentro desse povo. Não é uma relação de substituição. Vejam o capítulo 3, versículo 6, fala assim, ele fala sobre o mistério revelado nos dias de Paulo pelos apóstolos e profetas, um mistério escondido de outras gerações. Ele diz no versículo 6, a saber, qual é o mistério escondido de outras gerações revelado agora? Que os gentios são co-herdeiros. Eles não são substitutos, eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes, não substitutos, mas co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós estávamos longe das promessas feitas a Israel, estávamos longe das promessas ligadas à nova aliança. Deus então, por meio do Evangelho, nos trouxe para perto. E o que Ele fez? Nos transformou em judeus? Não. Ele criou um novo homem. E esse novo homem participa das bênçãos de Israel. Participa das promessas que Deus deu a Israel. Mas ele não se torna Israel.
Nós participamos de elementos da nova aliança, por exemplo, a dádiva do Espírito Santo, nós participamos disso. Nós participamos do perdão de pecados, é uma promessa da nova aliança. Jeremias 31, Ezequiel 36. Nós participamos dessas coisas sem sermos judeus, somos co-participantes, somos co-herdeiros, não somos substitutos, somos um novo povo, e esse novo povo é um povo que participa das bênçãos espirituais que foram prometidas a Israel: perdão de pecados, lavagem do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, as bênçãos da nova aliança que Deus prometeu a Israel. Nós agora somos participantes disso, sem sermos Israel, participantes sim de suas bênçãos, mas não somos Israel. A criança que participa do leite da vaca não vira um bezerro, não vira um bezerro, vira. Alguns, parece que fica bem forte, A criança que participa do abençoado leite da vaca é apenas um coparticipante com o bezerro, mas essa criança não vira um bezerro. Nós somos participantes das bênçãos, das promessas dadas a Israel. O Messias foi prometido a Israel, nós participamos das bênçãos do Messias e da sua obra. O Espírito Santo foi prometido a Israel, nós pela fé em Cristo participamos dessa bênção maravilhosa que é a dádiva do Espírito Santo. O perdão de pecados foi prometido a Israel na nova aliança, nós participamos dessa promessa por meio de Cristo. A gravação da lei no coração de cada um foi prometido a Israel na nova aliança, nós participamos dessas bênçãos por meio de Cristo. Nós participamos do leite de Israel, sem virarmos judeus, e isso os textos deixam claros. Nós somos co-herdeiros, somos coparticipantes, participamos dessa nova classe de homens, onde não há nem judeu e nem gentil, mas todos juntos desfrutam dessas bênçãos prometidas nas páginas do Antigo Testamento. Existe uma outra passagem que é muito usada pelos aliancistas, 1 de Pedro 2, 9 e 10. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Diz assim, 1 de Pedro 2, 9 e 10. Fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse texto é usado para dizer que nós somos o novo Israel de Deus. Por quê? Porque esses termos são usados em Êxodo 19:6. Êxodo 19:6 usa a mesma linguagem do versículo 9, raça eleita, sacerdócio real. Então, se Israel era isso e agora nós somos, então nós somos o novo Israel. Deuteronômio 7:6 fala do povo de propriedade exclusiva de Deus, é a linguagem semelhante ao versículo 10. Então dizem, olha, ali em Deuteronômio 7:6 é dito que Israel era o povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, Pedro fala que esse povo somos nós, então nós somos o novo Israel. São conclusões que as pessoas tiram sem um trabalho exegético, é uma conclusão, é o resultado do desdobramento de alguns pensamentos, mas não é uma coisa que emana do trabalho de hermenêutica feito sobre o texto, não é isso. A pessoa pensa, se a linguagem é igual, então automaticamente a igreja virou Israel. Não necessariamente. Por que não? Porque Pedro era um judeu e ele tinha um universo vocabular, ele tinha um universo linguístico, e era natural que ele usasse o seu universo linguístico para aplicar ali as suas descrições, aplicar as palavras que ele quisesse dentro desse universo linguístico a qualquer coisa que ele quisesse aplicar.
O fato dele usar o vocabulário do Antigo Testamento para descrever a igreja só mostra que ele era um judeu que tinha um vocabulário bíblico. Só isso. O uso da linguagem é assim. A linguagem funciona desse jeito. Se nós temos um universo vocabular, nós vamos usar aquele universo vocabular no nosso dia a dia. Pedro tinha um universo vocabular judaico. Quando ele foi elogiar a igreja e mostrar a importância da igreja, ele usou vocábulos, ele usou palavras do seu universo vocabular judaico. Todos fazem isso. Eu me aproximo sempre da minha esposa, eu e ela somos namorados desde sempre, desde que começamos o nosso namoro até hoje, continuamos sendo namorados. E eu costumo dizer para ela: você é o amor da minha vida. Esse é uma frase que eu uso muito. Você é o amor da minha vida. Isso compõe o universo da minha linguagem dentro de casa. Dentro de casa, ali no trato com a minha esposa, eu uso essas palavras. Isso é parte do meu universo vocabular no relacionamento com a minha esposa. Mas algumas vezes eu digo isso para as minhas filhas: você é o amor da minha vida. Eu uso a mesma linguagem que eu uso para falar com a minha esposa, uso com as minhas filhas às vezes. Isso significa o quê? Que a minha filha substituiu a minha esposa? Que a minha esposa deixou de ser o amor da minha vida e agora a minha filha é o amor da minha vida? Claro que não. É óbvio que não. Qualquer pessoa com mais de 3 neurônios vai saber que não. Vai saber que não é assim que a linguagem funciona, que o uso das palavras funciona. Vai saber que eu disse para minha filha que ela é o amor da minha vida, porque essa é a minha forma de falar. Essa frase compõe aí o conjunto de frases que formam a minha maneira de me expressar. Eu usei essa frase para minha esposa, usei essa frase para minha filha, e isso não significa que uma substituiu a outra. Da mesma forma, Pedro aqui, ele está se dirigindo à igreja nesses termos presentes no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele tinha uma linguagem judaica, bíblica, veterotestamentária. Quando ele quis mostrar a importância da igreja, onde ele recorreu? Para o que ele recorreu? Para esse tesouro de palavras veterotestamentárias que ele tinha em mente como judeu que era. Só isso não significa que a igreja agora é Israel. Esses são alguns textos que são usados pelos aliancistas para afirmar que a igreja substituiu Israel. São textos mal compreendidos, são textos que são avaliados de forma a desconsiderar o ambiente geral em que eles estão. São textos que são mal compreendidos porque não são considerados a partir da gramática em vários aspectos. Mas notem bem, nós temos também textos que os dispensacionalistas apontam e que mostram claramente que Israel permanece sendo povo de Deus. E isso é importante observar. Agora notem bem, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Quando eu digo que Israel é o povo de Deus, eu não estou dizendo que todo judeu já nasce salvo. Cuidado com isso. Cuidado, porque podem acusar os dispensacionalistas disso. Já acusaram os dispensacionalistas de tantas coisas absurdas? Podem acusá-los disso. Olha, então vocês creem que se a pessoa nascer judeu, ela já está automaticamente salva, porque ela é o povo de Deus? Não, nós não ensinamos isso. O que nós ensinamos é que Deus escolheu um povo para, através desse povo, abençoar o mundo e salvar os seus eleitos. E esse povo que Deus escolheu para abençoar o mundo e salvar os eleitos é o povo de Israel. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. É um povo escolhido, é um povo especial. Nós chamamos isso de eleição instrumental. Essa é a expressão que nós usamos. Israel foi alvo da eleição instrumental de Deus. Deus escolheu esse povo. Deus escolheu esse povo para, através dele, se manifestar ao homem, para trazer o Messias ao mundo, para entregar a sua palavra aos homens, e vai usá-lo no futuro.
Esse povo não foi rejeitado, ele tem um papel, ele ainda é um instrumento, e ele realizará um papel ainda no futuro. É o povo de Deus. É claro, não significa que cada judeu é salvo. Para ser salvo, não tem dúvida, para ser salvo é necessário crer em Cristo. Se alguém nasce judeu e não crê em Cristo, essa pessoa está perdida eternamente. É por isso que Paulo orava pelos judeus, e é por isso que ele diz em Romanos que ele anunciava o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. O judeu precisava de Cristo. O próprio Paulo era judeu, ele teve que crer em Cristo para ser salvo. Ninguém é salvo por razões étnicas. Eu sou judeu, sou automaticamente salvo porque eu sou do povo de Deus. Não, a sua eleição é instrumental. Você só será salvo se você crer em Cristo. Se você não crer, você não será salvo. Então é importante destacar isso. Agora vejam então o que nós enxergamos, o que vemos na Bíblia que mostra que o povo judeu é um povo especial ainda hoje, não foi rejeitado. Wayne Grudem diz na sua teologia sistemática, ele afirma expressamente, Wayne Grudem é famoso, é um teólogo conhecido dos seminaristas, ele escreveu uma teologia sistemática substancial, ele fala em sua teologia sistemática que as bênçãos de Israel agora são todas da igreja, e que Israel ficou para trás. Nós discordamos disso frontalmente. Deus não rejeitou Israel, Israel ainda é o povo de Deus e há de cumprir um papel importante na história da redenção. Veja um texto importantíssimo nesse aspecto, um texto que não pode ser esquecido dentro desse assunto exposto aqui. É o texto de Jeremias 31. Veja na sua Bíblia, Jeremias 31 é um texto muito claro. É gostoso falar sobre esse texto, por causa da sua clareza. Veja Jeremias 31, versículo 35. Jeremias 31, versículo 35. Veja o que diz. Prestem atenção nessas palavras. Será que nós podemos interpretá-las literalmente? É claro que sim. O texto diz o que está de fato dizendo. Observem, diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Veja agora, se falharem estas leis, que leis? As leis que fazem com que o sol brilhe de dia e as estrelas e a lua à noite. Se falharem essas leis diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O sol nasceu hoje? Aqui nem se fala, né? Se bem que hoje foi menos, né? Menos forte o sol. Mas o sol nasceu hoje? A luz está brilhando no céu? Enquanto essas leis vigorarem, Israel permanecerá sendo um povo para Deus, um povo de Deus, a nação de Deus, para sempre. Vejam o versículo 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Alguém já conseguiu medir os céus? Não? Alguém já conseguiu medir as profundezas da terra e sondar as profundezas da terra? Não? Então Israel continua sendo o povo de Deus e o será para sempre. Não há como escapar disso. O que fazemos com esse texto? Dizemos que Deus mudou de ideia? Dizemos, não, Israel desobedeceu, isso foi cancelado. Queridos, isso foi dito pelo profeta Jeremias, que viveu na época da maior apostasia de Israel. Quando Jeremias disse isso, Israel era um Israel apóstata. E Deus, mesmo olhando para esse povo apóstata, disse: olha, se o sol se apagar, se as estrelas se apagarem, se a lua se apagar, e se vocês puderem medir os céus e as profundezas da terra, então sim, eu vou esquecer de Israel. Então sim. Queridos, isso aqui é a palavra de Deus. Se eu disser que Deus rejeitou Israel e o substituiu pela igreja, eu estou dizendo que isso aqui é mentira. Estou rejeitando esse texto.
Para fazer isso eu tenho que espiritualizar o texto, eu não posso espiritualizá-lo, o texto diz o que diz. E isso é muito claro, não dá para entender como isso é rejeitado por pessoas que se apresentam como defensores da sã doutrina. Veja um texto importante, Romanos 9, de 1 a 5. Nós já falamos sobre Romanos 3, de 1 a 4, que fala que a infidelidade de Israel não anula a fidelidade de Deus. Romanos 3, de 1 a 4, já mencionei esse texto. Veja agora Romanos 9, de 1 a 5. Veja o que diz esse texto, Romanos 9, de 1 a 5. Observe a clareza desse texto, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, ele diz. Veja o que vem agora, versículo 4. São israelitas, ok, falando de Israel então. Veja agora como Paulo os vê, veja como Paulo os descreve. Veja, pertence-lhes a adoção, eles foram adotados, isso ainda é deles. Paulo não disse, olha, no passado eles tiveram a adoção. Não, ele não diz isso, ele diz, pertence a eles a adoção. E ele prossegue, e também a glória. A eles pertence a glória, a eles pertencem as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Tudo isso pertence a eles. Tudo isso pertence aos israelitas, aos meus irmãos segundo a carne, o apóstolo Paulo diz. E eu oro por eles porque eles não são crentes. Eles têm tudo isso, eles receberam essas promessas todas, mas eles não vão conhecer o desfrute disso porque são incrédulos. Vejam, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Eles são o povo especial de Deus, eles têm as promessas, eles têm as bênçãos, eles têm as alianças. Eu oro por eles, para que eles creiam e desfrutem disso, porque eles ainda são o povo de Deus. Vejam Romanos 11, e esse capítulo de Romanos 11 é extremamente importante, Romanos 11. Veja os versículos 1 a 5. Muito simples o entendimento aqui. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Resposta: de modo nenhum. Essa expressão que os irmãos estão vendo aqui é a negação mais enfática da língua grega no Novo Testamento. De modo nenhum, a expressãozinha megenoito. Se você quisesse dizer na língua grega um não extremamente enfático, do tipo de forma nenhuma, de jeito nenhum, absolutamente, você usaria essa expressão, megenoito. É um não extremamente enfático, é enfático ao extremo. E ele usa essa expressão aqui, de modo nenhum, Deus não rejeitou o seu povo. Ele diz, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Conhecer aqui significa escolheu, é um dos significados do verbo iadá. O que acontece aqui é um hebraísmo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu, conheceu ou escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A prova de que eu não rejeitei meu povo é que eu estou salvando alguns judeus. É essa a resposta de Deus. Deus rejeitou o seu povo? Não. A prova disso qual é? Deus está salvando judeus, há judeus crentes.
Vejam os versículos 11 e 12. Veja o que diz. 11, 12 e depois pulamos para o 15. Diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele está dizendo, olha, se a rejeição de Israel redundou em bênçãos para o mundo, porque a graça se estendeu para os gentios, o que aconteceria se eles fossem salvos? Ele prossegue 13. Lemos o 12, agora o 13. Não. Versículo 13. Dirijo-me a vós, outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação o meu povo e salvar alguns deles. Porque, vejam o 15, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Ele diz aqui que haverá um restabelecimento, nós veremos isso na sequência do texto. Que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Ele está dizendo, olha, haverá um restabelecimento glorioso no futuro desse povo. Deus não rejeitou, esse povo será restabelecido. E nós prosseguimos a leitura e chegamos no versículo 25. Eu já lemos aqui parte disso hoje com a leitura que foi feita na introdução do nosso culto. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, versículo 26, todo Israel será salvo. Vejam, é o restabelecimento de que fala o versículo 15. Todo Israel será salvo. Deus rejeitou o seu povo? Não. Ele está salvando os judeus ainda. E Ele tem um plano maravilhoso para esse povo. Todo esse povo será salvo um dia. Quando isso vai acontecer? O texto diz quando isso vai acontecer. O texto diz assim: virá de Sião o libertador. É quando o libertador estiver em Sião. Quando o libertador estiver em Sião, então todo Israel será salvo. E ele apartará de Jacó as impiedades. Um dia o libertador estará em Sião, e ele apartará de Israel as suas impiedades, e todo Israel será salvo. Jesus disse que isso iria acontecer. Ele disse em Mateus 24: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus filhotes, e tu não quiseste. Eis que a tua casa ficará deserta, e não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Um dia todo Israel verá o Senhor descendo nas nuvens e dirá: bendito que vem em nome do Senhor, e todo Israel será salvo. O texto dos profetas diz: verão aquele a quem transpassaram e chorarão, como quem chora pela morte do primogênito. Eles verão aquele a quem traspassaram e chorarão, como quem chora pelo primogênito. Todo Israel será salvo. Isso vai acontecer um dia. Deus não rejeitou o seu povo. Existe uma igreja sim, mas Deus tem um plano para Israel, e esse plano aguarda o dia do seu cumprimento. Deus não rejeitou. Veja o que diz o 27. 27 diz assim: esta é a minha aliança com eles. Essa aliança está vigorando. Essa aliança vigora. Essa aliança não foi esquecida, não foi abandonada por Deus. Ele diz: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu prometi no profeta Jeremias, capítulo 31, eu prometi no profeta Ezequiel, capítulo 36 e outras passagens, eu prometi que eu vou tirar os pecados deles um dia. Eles são meu povo para sempre, enquanto o sol brilhar, enquanto a lua brilhar, enquanto as estrelas brilharem, eles são meu povo. E eu prometi que um dia vou tirar os pecados deles. Essa é a minha aliança, e essa aliança vai se cumprir, ela está vigorando, ela está em vigor. Eu não rejeitei meu povo, não substituí o meu povo por outro, não. Eu fiz com que outros povos se beneficiassem das promessas do meu povo, mas esses outros povos não substituíram o meu povo. Eles não são o novo Israel, eles são a igreja, não são Israel.
Eu tenho um plano para Israel. Um dia eu vou afastar de Jacó as impiedades, e esta é a minha aliança com eles. Isso vai acontecer quando eu tirar os seus pecados. Eu prometi isso na minha aliança. Em Jeremias, em Ezequiel, eu prometi isso, e eu vou cumprir isso. O texto diz no versículo 28, observem com atenção isso. Vejam, quanto ao Evangelho, aqui há uma distinção curiosa. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. É verdade, são incrédulos, são inimigos do Evangelho. Mas vejam, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Eles são incrédulos, são inimigos, mas Deus ama esse povo, porque esse povo foi eleito. Quanto à eleição, amados, é um povo amado porque foi eleito, e tendo sido eleito, Deus lhe fez promessas. Vejam o versículo 29, porque os dons, que dons são esses? As dádivas das promessas, as dádivas das alianças, a dádiva da eleição. Vejam, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não há como revogar isso. Deus deu a aliança, Deus deu as promessas, Deus concedeu a eleição, e essas coisas são irrevogáveis. É curioso notar isso. É curioso notar isso porque os aliancistas defendem a eleição, uma eleição que não se revoga. E no entanto, quando falam sobre a igreja e Israel, dizem que a eleição de Israel foi revogada. Que raio de calvinista é esse? Que crê numa eleição que foi revogada? Como podemos entender isso? Vocês, aliancistas, são tão apegados à eleição como algo que não se pode revogar. Como vocês podem dizer que a eleição de Israel foi revogada e que a igreja tomou o seu lugar? Eu sou 100 vezes mais calvinista do que vocês, sendo dispensacionalista. O dispensacionalismo é 100 vezes mais calvinista do que o aliancismo, porque crê que toda a eleição, toda, é irrevogável, incluindo a eleição de Israel. E é o que esse texto diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não há como a eleição ser cancelada. Nenhuma eleição é cancelada. Nenhuma eleição de Deus é cancelada. Bem, nosso tempo está bem adiantadinho já, né? Que horas são? Já é tarde. Interessante. Os aliancistas então concluem dizendo assim: então quer dizer que Deus tem duas esposas. Deus então é bígamo. Deus tem dois povos. Deus tem duas esposas. Bem, vocês devem saber que a ideia de esposa de Deus é uma figura de linguagem. Na hora que vocês têm que aplicar o sentido simbólico, vocês não aplicam. Quando é literal, vocês transformam em simbologia. Quando é simbólico, vocês transformam em literal. Mas a grande realidade é que existem sim dois povos. Romanos 11, 28 mostra que existem dois povos. Nós acabamos de ler. Romanos 11, 28 mostra: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. É um povo, é o povo do Evangelho, é o povo salvo que creu em Cristo. Mas há um outro povo eleito para receber o cumprimento completo das alianças no futuro. E esse outro povo, que é o povo de Deus eleito para receber o cumprimento completo das alianças no futuro, é o povo de Israel. Assim, Deus tem sim dois povos. Um eleito de tal modo que desfruta desde já da salvação, e o outro eleito no sentido instrumental, e que um dia entrará nas bênçãos de Deus, conforme as alianças prometidas nas páginas
do Antigo Testamento. Quando dizem para mim, então seu Deus é bígamo, eu digo, já que você quer insistir nessa figura, então tudo bem, meu Deus é bígamo, e o seu divorciou e casou com outra. Muito pior. Ele divorciou, largou a primeira esposa, abandonou a esposa e casou com outra. O que nós cremos é que isso é uma figura de linguagem para mostrar a intimidade de Deus com seu povo. Nós não temos aí nenhuma lição de monogamia ou de bigamia, ou seja lá o que for. O fato é que quando olhamos para a realidade teológica, para além da figura de linguagem, nós aprendemos isso. Deus tem um povo, a igreja, e Deus tem um povo que Ele elegeu para ser um instrumento, para trazer a bênção dEle ao mundo, o Messias ao mundo e a salvação ao mundo, salvação dos judeus. E esse povo eleito um dia desfrutará plenamente das alianças que foram feitas no passado, e por isso permanece sendo o povo eleito, o povo de Deus. Muito bem, vamos encerrar. Pastor vai vir à frente para fazer aqui o encerramento, e amanhã nós vamos prosseguir com os nossos estudos sobre o dispensacionalismo. Será o nosso último estudo amanhã. Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse tema, sobre o uso da linguagem de descendência de Abraão, por exemplo, Israel segundo a carne, enfim, essas coisas todas, no meu livrinho Pequeno Manual de Doutrinas existe um quadrinho que eu fiz apontando ali essas distinções, e os irmãos poderão aprender olhando para aquele quadrinho, uma visão mais panorâmica do uso dessa linguagem no Novo Testamento. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.